Tem pessoas que estão na igreja, mas às vezes tem coisas do passado que ainda não estão bem resolvidas. Situações que marcaram e que ainda é um tropeço na vida da pessoa. Assim como nós estamos falando aqui de Jacó, que ele era uma pessoa infeliz consigo mesmo, né? Ele falava assim, eu não me conformo, né, de ter essa marca na minha vida. Né? O próprio nome Jacó, que vocês sabem, que é o enganador, usurpador, né? Então, é uma coisa assim que machucava ele, quando ele era lembrado, que ele era marcado por ali. Então, eu queria dizer para você que se nós estamos, a ministração de hoje, né, que Deus está falando conosco, que às vezes pode ser que nós temos aqui pessoas que também têm uma história no passado que vem acusando. É uma história que vem tirando a sua alegria. Uma história que por alguma coisa mal resolvida tenha trazido assim momento de angústia, momento de dor, momento de lágrimas. E hoje o louvor, né, eu sempre falo para vocês, né, às vezes compartilhando com algum irmão, assim, como o Espírito Santo nos ajuda, né? Essa palavra, eu venho orando ao Senhor a semana inteira, né, para ministrar essa palavra. Não foi, hoje acordei e o Senhor, né, ele poderia fazer isso, porque Ele é poderoso, fazia muito mais. Mas assim, eu venho orando desde o último culto, ou então antes, aí Deus já está trabalhando, eu estou conversando com o Senhor. E aí, quando chega aqui, por exemplo, o louvor, a gente não, eu estou para um lado, o pessoal do louvor está para o outro, não dá tempo da gente ter comunhão, mas o Espírito Santo é o mesmo. A ministração do louvor foi totalmente dentro da direção da palavra. A palavra de hoje, o Senhor quer que você entenda o seguinte: se depender de Deus, Ele vai mudar a história de muitas pessoas aqui nessa noite. Se depender de Deus, já mudou. Vai depender de cada um de nós, que vamos entender essa palavra, vamos entender esse momento, vamos saber o seguinte: tem pessoas que casou-se, lutou, conseguiu, né? Agora Deus me abençoou, que eu constituí um lar. Mas aí veio um erro aqui, um erro ali, muitos planos inacabados, muitas histórias que não se completaram, né? E aquilo ali, a pessoa vai trazendo, assim, às vezes uma situação de cansado consigo mesmo, querendo ser aquela pessoa, né, que você sonha, às vezes, uma pessoa abençoada, que nem Jacó. Jacó foi aqui reconhecido por Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas teve um momento na vida dele que ele não se sentia isso. Então, nesse momento, eu queria dizer para você que Deus, Ele pode mudar a nossa história a qualquer momento. Assim como nós cantamos aqui nesse último louvor, né? Deus, um novo tempo Deus tem para nós. E aí, vai daquilo que você abriu seu coração nessa noite, né? Então, Jacó, ele se achava assim, um pau torto. Você viu aquela frase que fala assim: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto? Jacó se sentia um pau torto. Uma pessoa com uma marca na sua personalidade, de ser uma pessoa assim enganadora, usurpadora, espertinho, né? Uma pessoa assim que estava no DNA dele, agir assim. Quando ele via, ele já tinha, às vezes, passado a perna em alguém. Quando ele via, ele já tinha sido levado pela esperteza dele, prejudicado alguém. E aí, ele falava assim, né? Poxa vida, né? Eu sou assim, nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. É mentira, né? Se tem alguém que acha que tem uma situação na sua vida, que você é assim, que você vai ser sempre assim, é errado. Porque, como diz aqui, né? Na nossa vida, nós temos que entender que Jesus, ele era filho de carpinteiro, não é verdade? Jesus era o carpinteiro de Nazaré. E um dia Jacó encontrou-se com Jesus, encontrou com o Senhor. E ele, nesse encontro com o Senhor, né, aquilo que ele achava que nunca podia acontecer, aconteceu. Essa é a história que nós vamos estar ministrando aqui hoje, né, que nós vamos estar vendo através da palavra. Então, nesse dia, eu queria dizer para você que o carpinteiro de Nazaré, né, ele está aqui nessa noite. Se existe alguém aqui hoje que tem consigo um pensamento que é um pau torto,
um pau que nasceu torto, que vai morrer torto, você não acredite nisso não, porque nessa noite, eu queria dizer para você que Jesus está aqui conosco, amém? A palavra diz que quando 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele está aqui. Então o carpinteiro de Nazaré está aqui nessa noite. E aí, assim como o Senhor teve um encontro com Jacó, né, que nós vamos ministrar sobre isso, Jesus está convidando você a acreditar que você pode ter um encontro nessa noite, amém? Tem um louvor que fala assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Com Deus. Conhece? Então, canta aí. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E o Senhor está aqui. Se você acreditar, né, e abrir seu coração, deixar o Senhor ministrar no seu coração, é hoje, né? É hoje que Deus pode e vai mudar a sua vida. Vai ser uma nova história naquilo que Deus está propondo, que Ele se fez com Jacó. Então, eu queria que você entendesse, né, que tem situações que você vai falar o seguinte, né? Aprendeu aonde isso? Não foi na escola. Aprendeu aonde isso, né? A pessoa ter aquele caráter, você não sabe. Às vezes tem família que tem um filho que às vezes chama até de ovelha negra, né? Uma pessoa que faz tudo torto. Aonde que ele aprendeu isso? Que escola foi? Né? Não foi religião, não foi uma educação que ele recebeu, mas ele está lá desse jeito, né? Formou aquela situação que está ali cravado no DNA dele. Então, nesse caso, não tem ninguém que vai poder mudar, a não ser o Senhor Jesus, amém? Só Ele. E Ele é o Deus de mudança. É o Deus Ele é o Deus do recomeço. É o Deus que você, o inatingível, o impossível vai acontecer, amém? Não foi isso que nós cantamos? Se você crer que nessa noite nós estamos aqui no encontro com Deus, né? Nessa noite feliz, neste santo lugar, nós marcamos um encontro com Deus. Você não sabia, mas Deus já tinha preparado esse encontro para que nós pudéssemos ter esse encontro com Ele. Então, eu queria que você entendesse isso aí. Então, hoje é um momento, assim, um dia muito especial. É um culto que você pode, né, mudar, arrancar aquela marca da sua vida, assim como Jacó teve um encontro com Deus. Eu queria que você abrisse, então, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Tá? Vamos ver aqui o que aconteceu lá em Gênesis 32, do verso 22. Então, vamos ver aqui, ó. Gênesis 32. Deus quer um encontro com você, irmãos. Você, irmão, você, irmã, né? Hoje, aquilo que nós cantamos, né? O impossível, o inatingível vai acontecer. Se depender de Deus, já aconteceu. A palavra do Senhor diz assim, ó. No verso 22, então Gênesis capítulo 32, fala quando Jacó luta com um anjo. Naquela mesma noite, ele se levantou e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Então, Jacó estava indo para encontrar com seu irmão Esaú. Jacó tinha tomado uma decisão. Eu não quero mais carregar esse peso na minha consciência. Eu quero passar limpo o meu passado, porque ele fugiu da presença do seu irmão Esaú, porque senão ele seria morto. Porque ele enrolou Esaú, ele trocou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha e Esaú caiu na dele, porque ele era bom nisso. E aquele peso na consciência, né, dele ter passado a perna no seu irmão queria matá-lo, e ele
falou assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou passar limpo a minha vida. E nessa caminhada dele, para passar limpo a sua vida, quando ele tomou essa decisão, que ele queria limpar o seu passado, acertar contas com o passado, ele chegou nesse momento aqui da viagem, ele estava ali de frente do Val de Jaboque, que era um vale, né, um buraco, ali embaixo passava um ribeiro. Ele falou o seguinte para a família dele, né? Pegou as suas mulheres, as servas, passou todo mundo, falou, atravessa. E ele ficou só ali no Val de Jaboque, naquele vale, né? Então, que ele tinha que atravessar. E a palavra do Senhor diz que quando ele estava só, né? Depois, no verso 23, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E a hora que ele ficou sozinho naquele vale, naquele buraco ali, né? Naquele lugar profundo ali, ele encontrou-se com um homem. A palavra diz, porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Irmãos, Jacó, né, ele estava ali, como eu disse para vocês, um momento único da vida dele. Naquele dia que ele tinha tomado a decisão para passar o passado a limpo, né? Ele vem e tem um encontro com Deus. O anjo do Senhor que lutou com ele, aquele homem não era outro senão o próprio Senhor, que veio ter um encontro com ele. E a palavra Val de Jaboque, né, é um lugar assim, é um fundo do poço. Então, isso aqui tipifica o seguinte, pessoas que às vezes estão numa situação complicada, ela chega, ela vai indo, é problema aqui, problema ali, problema aqui, problema ali. Quando ele acha que não vai mais piorar a sua situação, ainda não chegou ao fundo do poço. Jacó chegou ao fundo do vale de Jaboque. Chegou no fundo do poço. Irmãos, antes da gente prosseguir aqui, quando às vezes você está reclamando, né? Às vezes você está reclamando, vai tropeça aqui, um problema ali, e afunda aqui, é dívida, é problema, casamento, é enfermidade. E aí você chega e fala, mas quando que a minha vida vai chegar, eu vou respirar? Quando chegar no fundo do poço, você só tem um lado para olhar, né? No fundo do poço, você só consegue olhar para cima, para o alto, é onde você vai conseguir sair. Porque quando você olha para o céu, você está olhando para aquele que pode mandar o seu socorro. Porque, às vezes, nós não conseguimos, porque nós vamos até o fundo do poço, porque você não consegue olhar para Deus, porque você só olha para os seus problemas. E Jacó, nessa aqui, ele teve um encontro com o Senhor lá no fundo do poço, né? Então, nós estamos falando aqui que ele caiu tanto, que ele chegou no lugar que muitos de nós já chegamos, ou muitos de nós, para poder ter uma reviravolta, nós precisamos chegar num lugar que nós só conseguimos olhar para o alto, não tem para onde olhar. Aí nós somos obrigados a encontrar com o Senhor, né? Então, o que eu queria dizer para você, né? A palavra aqui do Senhor diz que Jacó encontrou-se com esse homem e pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Irmãos, Jacó percebeu que aquele homem ali não era um homem qualquer, que aquele homem ali era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. E Jacó grudou nesse homem, né? E grudou nesse homem, e quando eu estava estudando essa palavra, né? Que Jacó se atracou com ele, não largou dele, lutou até o romper do dia. Eu me lembro, às vezes, né, a busca de Jacó era tão grande para poder falar assim, já que eu encontrei com o Senhor, já que o Senhor está aqui, o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não me der a minha bênção. E eu quero a minha bênção, né? Então, o que é que Jacó queria? O que Jacó queria? Então, vocês vão ver já qual que era a bênção que Jacó queria. Jacó não estava querendo terra, não queria gado, não queria esposa, não queria filho, ele tinha tudo. Mas ele tinha uma tristeza, uma infelicidade na vida dele. Ele queria passar
como disse, o seu passado limpo, ele queria uma nova vida, ele queria despregar daquele passado, né? Ele queria desatrelar daquilo. Aí, quando Jacó gruda atraca com o Senhor na luta, eu lembro o meu netinho, Rafael, quando a gente às vezes vai na casa dele, né? Que vai sair, ele não quer que a gente vá embora, ele gruda na perna da gente, né? O pastor Rodrigo, quando vai trabalhar também, às vezes ele não quer que o pai vá e saia, gruda, né? Não vai, né? Então, eu fico vendo quanto Jacó persistiu, falava assim, ó, o senhor não vai sair daqui enquanto o senhor não me entregar a minha bênção. E a palavra diz, né, na leitura, que quando viu que não prevalecia, tocou na junta da coxa de Jacó e deslocou. Aí imagina a dor, né? Aí, nisso, o Senhor falou assim, me deixa eu ir, né? Aí a palavra diz assim, ó, porque o dia já vem rompendo, porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí ele lhe perguntou, qual é o teu nome? Ah, tá. Irmãos, parece tão simples, né? O Senhor vem ter um encontro com Jacó, né? Vem lá, naquele lugar, Jacó está sozinho. O Senhor já tinha visto isso desde a eternidade, aquele momento. Viu a atitude de Jacó, querendo voltar para pedir perdão, entregar riqueza para o seu irmão, né? Reparar o prejuízo que ele deu para o seu irmão quando passou a perna nele, né? E nisso, o Senhor viu o coração dele. Viu que ele estava no ponto para ter um encontro com Deus. Então, a palavra aqui diz que ele não teve outra alternativa. Jacó falou assim, ó, o senhor não vai sair daqui. Jacó falou, o senhor não vai sair daqui enquanto o senhor não entregar minha bênção. Aí, o que nós estamos falando? O anjo tocou-lhe a coxa, né? O anjo, que é o anjo do Senhor, em outras versões está o próprio Senhor, tocou a coxa de Jacó, e Jacó ficou desconjuntado. Mas mesmo assim, ele não desgrudou do anjo do Senhor, não desgrudou do Senhor. E ele falou assim, no verso 25, e ele, no verso 26, ele disse ao homem, deixa-me ir, porém, já está rompendo o dia. Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou, qual é o teu nome? E então Jacó, ele respondeu, Jacó. Assim, é uma coisa assim, parece tão simples, né? Parece tão simples quando ele pergunta assim, qual é o seu nome? E Jacó responde o nome dele. Me lembra bem quando Jesus fazia os milagres de cura, né? Todo mundo sabe que Jesus, sendo Deus, ele sabia o que o ceguinho Bartimeu lá precisava, que queria ver. Mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Então, de repente, aquele ceguinho poderia falar, eu quero dinheiro para comida, eu quero uma casa, né? Eu quero uma família, alguém que cuida de mim. Né? Eu poderia ter 1000 pedidos, mas o ceguinho falou assim, eu quero ver, eu quero enxergar, porque ele sabia que Jesus é poderoso para fazer o milagre. Se fosse muitos de hoje, pensariam em dinheiro, e não em devolver a visão. E estava ali, diante de Deus. Né? Da mesma forma, quando o Senhor perguntou assim para Jacó, qual é o teu nome? E ele, como é que te chamas? Irmãos, parece tão simples essa resposta a Jacó. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, esse foi o momento que o Senhor tocou o dedo na ferida de Jacó. Por quê? Porque quando ele tinha que pedir qual era a bênção que ele estava querendo ali, exatamente isso. Por que Jacó? Porque Jacó era como ele era conhecido. Como assim, pastor? Naquela época, eles não colocavam o nome nas crianças, como hoje. Olha, hoje está na moda colocar Tiago, vai todo mundo Tiago, né? Hoje está na moda colocar Rebeca, vamos colocar Rebeca. O pessoal do mundo lá está na moda colocar, sei lá, vai colocando alguns nomes sugestivos. Mas na época,
o nome que era dado às crianças era os pais observavam a criança e via o temperamento dela, o jeitão dela, a personalidade dela, para depois dar o nome. E Jacó, ele já foi conhecido antes de nascer. Os pais já sabiam que era um briguento que estava vindo ali. Uma pessoa, né, que dentro da barriga, a palavra fala que dentro da barriga da mãe dele, né, de Rebeca, havia uma briga de duas nações ali brigando. Jacó já estava brigando com Esaú. E aí, nasceu, que jeito? A Bíblia fala que Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Pode um negócio desse? Esaú foi o primogênito, nasceu primeiro. Mas Jacó queria passar na frente dele, segurando ele. Não, quem vai sou eu. Né? E aí, Jacó nasceu. Jacó nasceu, irmãos, o nome Jacó é terrível. Jacó quer dizer enganador, usurpador, safado, espertinho, aquele que quer levar uma vantagem em cima dos outros, né? Salafrário. Né? Então, isso aí ficou o nome que foi dado para ele. Toda vez que alguém falava Jacó, estava chamando ele de todos esses nomes aí, porque era isso que ele representava. Aí eu pergunto, adianta a pessoa hoje, por exemplo, tinha muitos políticos aí, cheio da grana, carros de luxo e tal, né? Que não era dinheiro da conquista dele verdadeira. Era conquistas aí de operações fraudulentas, situações que não eram regulares, né? O que adiantou aquela pessoa ter conquistado mansões, carrões e isso e tudo, e hoje está na cadeia, né? Hoje está, e ter que devolver todos aqueles carros, quadros apreendidos, tudo isso. E eu pergunto, né? O que você adquire, que não é de forma legítima, seu, que felicidade que traz? Traz enquanto ele está ali, embebecido pela vaidade. Mas quando cai a ficha, né? Caiu a ficha de Jacó. Jacó falou o seguinte, eu não quero uma coisa que não tenho por direito. Não quero uma coisa que não é abençoado. Jacó se sentia infeliz e amaldiçoado, que as coisas na vida dele, ele tinha, mas não tinha alegria. Ele lutou para casar com Raquel, teve que casar com Lia primeiro. Né? Depois ele acabou casando com Raquel. Mas, assim, toda a história dele é problemática. Então, às vezes, nós podemos estar aqui, situações de pessoas que têm também essa situação, né? Que tem passados que, às vezes, lembra ele e fica cobrando. Então, o Jacó tinha um problema sério, né? De carregar toda vez que alguém chamava ele de Jacó, estava falando ele, ô seu enganador, né? Isso que você tem não é seu, isso deveria ser do seu irmão, né? É que nem aquele time que ganha o campeonato com um gol roubado, né? Não é? Os outros não falam, ganhou roubado, não teve valor. Então, Jacó falar o seguinte, eu quero uma coisa legítima, eu quero uma coisa abençoada, eu quero uma coisa certa para a minha vida. Então, nisso aí, quando o Senhor encontra com Jacó, primeira coisa, quando Jacó falou assim, olha, eu não te deixo, Senhor, ir enquanto o Senhor não me der a minha bênção. Como você chama? Então ele toca o dedo na ferida. Ele teve que falar assim, eu sou o enganador. Quando ele falou Jacó, era como se ele tivesse, eu sou um usurpador, eu sou um que roubei o meu irmão, eu sou um que tenho coisas que não é minha, eu sou um doma desperto, eu sou um que faço coisas que o Senhor não aprovaria. Aí ele teve essa ousadia de encarar o Senhor e falar a verdade, né? Então, eu pergunto, o que adianta a pessoa ter todas as coisas e não ter coragem de se chegar? Um exemplo que você tem um encontro com Jesus, tá? Aí Jesus fala assim, o que você tem? O que você conquistou? Aí você olha para os seus bens, você vai falar, olha, eu tenho poucas coisas, mas tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Olha que lindo, né? Tudo que eu tenho não foi nada que um inimigo me fez a cabeça para eu usurpar alguém.
não é nada que eu me arrependo de ter. Não, mas Jacó não. Jacó tinha uma culpa no cartório tremendo. Irmãos, mas ele buscou ao Senhor. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, né? Buscar-me e acharei aquele que me buscar de todo o coração. Jacó estava buscando isso mesmo. Então, ele queria passar o passado dele sujo, negro, de um nome assim terrível, que lembrava as coisas ruins, né? Ele queria passar isso aí a limpo. Mas ele não tinha outro jeito, o que ele fez estava cravado, só tinha um jeito. Se ele encontrasse com o carpinteiro de Nazaré, né? O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, mas se ele encontrar com o carpinteiro de Nazaré, esse é capaz de fazer milagre. Deus é capaz de fazer o impossível, o inatingível. No piscar de olho, como nós cantamos, pode acontecer a sua vida mudar. E nisso foi que Jacó, ele falou o seguinte, chegou a hora, não tenho vergonha de falar, eu sou aquele que é o usurpador, o enganador, o salafrário, o espertinho, o passa, né, os outros para trás, aquele que se você vacilar, você vai ficar no prejuízo comigo. Eu sou esse. E porque ele confessou, eu sou Jacó, e lutou, a palavra diz que o Senhor falou assim, olha, porque lutaste como um príncipe, né? Você já não vai ser mais Jacó, mas sim Israel. Porque ele lutou até o romper do dia. Gente, talvez você queira um encontro com o Senhor. Talvez você tenha buscado um encontro com o Senhor, mas um encontro de 1 ou 2 minutos. Né? Quando você está falando o seguinte, eu queria tanto isso, tanto aquilo. Aí Deus fala assim, o quanto que você tem orado? O quanto você tem me buscado? Deixa eu ver. Mães que às vezes falam, meu filho, meu isso, meu aquilo. Né? Deixa eu ver o seu joelho. Tem calo no seu joelho? Tem orado? Tem que orar, tem que orar, né? Tem que buscar. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês que Jacó, ele recebeu a bênção dele. Ele poderia pedir, olha, eu quero terras, eu quero riqueza. Não, ele falou o seguinte, né? A minha bênção é essa, eu não vou deixar você sair, né? Enquanto eu entregar minha bênção. Que bênção é essa? Apagar o nome dele. Parar de ser chamado de Jacó. Parar de ser visto como enganador, usurpador, aquele que dá prejuízo para os outros, aquele que começa as coisas e nunca termina, aquele que todos os projetos dele vai e não dá certo, aquele que quer sempre as coisas do jeito mais fácil, mas não do jeito de Deus. E ele foi abençoado, irmão. Ele foi abençoado. Ele estava cansado de ser chamado de Jacó. E aí a palavra diz que aquele lugar foi chamado de Peniel. Tem até uma igreja lá na Baixada Santista chamada Batista Peniel. Por que Peniel? Porque ali ele viu a face de Deus. Ele teve um encontro face a face com Deus e a sua vida foi salva, né? Irmãos, é isso que nós precisamos. Às vezes você está aqui nessa noite, né? Jacó estava cansado. Então pode ser que tenha pessoas aqui hoje cansadas de ser você mesmo, né? De ter essa marca, essa coisa que você carrega, mas Deus está trazendo aqui para você, assim como ele foi com Jacó, ele está querendo dizer para você que uma pessoa que dava a volta até na sombra dele, passava para trás, né? Deus mudou. E Jacó, a partir daquele dia, não foi mais Jacó, foi Israel. A partir daquele dia, o povo de Israel, né, foi uma nação respeitada e é respeitada até hoje. Né? Até os dias de hoje, nós vimos aí o quanto Israel é importante na estratégia aí das grandes nações. Irmãos, eu queria dizer para vocês que nós temos aqui situações que você acha que não tem jeito. Tem jeito. Só que nós precisamos ter a coragem que Jacó teve, de ter um encontro face a face com Deus e falar quem é você. Aí você fala tudo que você é. Eu queria dizer para vocês aqui, né, que teve uma reportagem ainda no programa Jô Soares de um jornalista que escreveu
um livro, ele estava lá fazendo uma reportagem, é um autor de um livro, A Prostituição nos Garimpos da Amazônia. E ali, ele estava contando a tristeza, ele esteve lá pessoalmente vendo a realidade daqueles garimpos, e a tristeza da prostituição das meninas ali, das famílias sendo destruídas, meninas com 12, 13 anos, já mulheres, assim, colocadas como mulheres na prostituição, meninas. E muitas vezes, né, a gente viu isso aí também em reportagem na televisão, né? Muitas vezes eu vi Globo Repórter, né, falando que a própria mãe levava a filha para a prostituição. Pode um negócio desse? Né? A gente que é pai, a gente que tem família, que preza pela família, vê isso aí. Aí o repórter estava falando ali, né, e o Jô Soares, que ele ficava impressionado que aquelas meninas que ele entrevistou ali, meninas de 12, 13 anos, já eram pessoas que têm um rosto marcado com sofrimento de uma mulher de 30 anos, ou mais de 30, parecia que seja já uma pessoa já com mais de 30 anos, ou seja, uma vida já destruída, já muitas vezes, uma menina de 12 anos. Mas o repórter falou uma coisa lá para o Jô Soares, falou assim, olha, Jô, o que mais marcou, o Jô perguntou, o que mais marcou em você? Ele falou assim, o que mais marcou nesse trabalho que eu fiz lá, foi numa entrevista que eu perguntei para aquela menina, aliás, que uma menina daquelas perguntou para mim. Ela chegou e fez uma pergunta que ele não teve resposta. E ele falou assim, olha, essa pergunta que essa menina fez, eu nunca li uma resposta, nem no livro dos maiores psicólogos, né? Nem Sócrates saberia responder, segundo o jornalista. Mas, assim, qual a pergunta? Diz que a menina chegou para o repórter e falou assim, a gente tem jeito de voltar para a barriga da nossa mãe e nascer de novo? Tamanha era a tristeza dessa menina de ter a vida que tinha. Falou assim, ela não queria nem lembrar que ela tinha passado. Ela não queria nem lembrar, ela queria saber o seguinte, é possível? A gente tem como voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Né? Ter uma outra oportunidade? E aí, aquele repórter, né, nessa colocação, é lógico, como ele não era uma pessoa que conhecia a palavra, ele não sabia a resposta. Mas nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem, porque foi isso que Jesus falou para Nicodemos, né? Que nós podemos nascer de novo, Deus pode escrever uma nova história na nossa vida, e nós podemos ter uma nova situação, em como Jacó teve. Então nós podemos, eu não sei, às vezes você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, né? Eu não sei se você já teve situação no passado, que você passou assim, situação que você gostaria de esquecer, coisas que você fez, que você se envergonha às vezes, que ainda, por mais que Deus falou que já está perdoado, né? Mas eu queria dizer para você que às vezes falta alguma coisa na sua vida. Falta alguma coisa. Então hoje nós falamos o seguinte, nessa noite feliz, né? Neste santo lugar, Deus marcou um encontro conosco. Assim como Jacó teve um encontro com o Senhor lá no Vale de Jaboque, Deus está aqui, né? Deus está aqui. Ele é falando para você o seguinte, né? Como é que te chamam? Aí eu pergunto, Jesus chegar para você, né? Fala assim, como é que te chamam? Como é que você responderia? Sou o bonitinho, o certinho, o justo, o crente nota 10, né? É isso? Você responderia àquele que dá os dízimos, as ofertas, como o fariseu? Por quê? Porque Jacó não teve essa ilusão de que podia enganar Deus. A Deus não se engana, porque Ele nos conhece. Ele perguntou, Jesus perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Né? Ele conhece, ele sabe o que o cego queria, precisava, mas ele tem que ser o que ele queria. Então, o que nós estamos falando aqui hoje? Se Jesus perguntasse para você, e aí, como é que te chamam? Me conhece aí como o cara que faz tudo certo, a mulher valiosa, a mulher nota 10, o homem, o marido exemplar, né? Será que é isso? Aí eu faço uma pergunta. O que você faz quando ninguém está te vendo? O que é que você faz
quando você olha assim, não tem ninguém vendo você. Você tem certeza absoluta que você está sozinho. Quando você está numa hora de estar ali, tem acesso a situações que você pode... Né, ninguém está vendo, você está sozinho, tem a liberdade. Eu queria dizer para você que nessa hora, quando você pensa que você está sozinho, Deus está aqui o tempo inteiro. É Emmanuel, é Deus conosco. Então, a pergunta que ele faz para nós, né? Esse é o confronto. Então, a primeira coisa que Jacó precisou fazer, né, para poder receber a bênção, é ter a coragem de falar quem ele é. Ter a coragem de poder se revelar a Deus, né, e falar para ele como é que ele é conhecido. Então, ele não teve vergonha de falar, olha, eu sou o enganador, o usurpador, né? Então, hoje, de repente, né? De repente, Deus está falando aqui coisas que você já foi chamado de infiel, de mentiroso, até de sem vergonha, né? Por quê? Um dia nós fizemos coisas erradas. Um dia nós não tínhamos assim... Eu conversava com o irmão essa semana, eu falei assim, Deus nos perdoa o tempo da nossa negligência, da nossa ignorância, né? Que nós negligenciávamos a palavra, porque nós não conhecíamos a palavra. Né? Então, Deus tem mandado a palavra, tem mandado aqui pregações, trazendo assim puxões de orelha, mas assim, tudo isto para nós acordarmos, porque às vezes tem brecha na nossa vida que nós temos que querer consertá-las. Né? Então, nós estamos falando aqui do confronto, né? Vocês lembram como foi que Jó teve um confronto com Deus? Não, agora não é Jacó, já estou falando de Jó. Né? Jó, ele se achava todo certinho, lembra? Jó, a palavra diz que ele cuidava tanto, ele tinha tanto medo de pecar, de fazer as coisas erradas, que ele, antes dos filhos deles ir para a festa, ele orava, acordava de madrugada e tal, e aquela preocupação, né? Então, Jó se achava todo certinho, todo bonitinho. E ele falava o seguinte, olha, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, e eu quero ter um encontro com Deus. Se eu tiver um encontro com Deus, eu quero encontrar com Deus lá no tribunal, eu vou conversar com Ele, eu vou falar para Ele que o Senhor se enganou, que o Senhor está enganado comigo porque eu não fiz nada errado, eu não faço nada errado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? E aí, Jó estava todo movido cheio de razões para falar com Deus. Mas, quando uma pessoa está assim, se você, uma hora você fala assim, eu não sei por que acontece comigo, porque eu sou um santarrão, eu sou o certinho, eu sou o bonitão, né? Eu queria dizer para vocês que se você um dia pensar como Jó pensou, que Deus se enganou, Deus não engana. Deus é infalível. Deus, ele é perfeito, né? Tão perfeito, porque ele já viu o ontem, o hoje e o amanhã, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus é infalível. E Deus está certo em todas as coisas. Então, nunca ouse acusar Deus de ter errado, né? Na sua vida, na sua família, em alguma coisa que está te acontecendo. E eu queria dizer para você que Jó, quando ele estava lá, motivado a falar com Deus, né? Até um encontro com Deus, que ele foi encarar Deus, como já foi pregado aqui, ele viu que ele estava errado. Quando Deus colocou alguns fundamentos lá para ele, lá da existência da vida e tal, ele falou assim, olha, tem um hino que fala assim, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos são frustrados. Né? Jó, ele fala o seguinte, né? Não sei por quê. Eu não sei, ele fala assim, as minhas lutas eu posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Quando Jó, ele tem a noção de que Deus é Deus, quem é Deus, ele fala assim, olha, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos é frustrado, né? Ele fala que ainda que com luta e com dor,
ele não vai abrir mão do seu Senhor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Então, isso aí foi Jó que teve assim uma ideia estúpida, né? Mas todo mundo tem direito a ter ideias estúpidas, de encarar Deus no tribunal. E eu queria dizer para você agora, voltando para Jacó, né? Jacó, ele encarou Deus lá no vale, né? No Val de Jaboque. Ele não tinha essa intenção. Ele só queria passar o passado dele a limpo. Ele queria e encontrou Deus na hora que ele estava buscando uma vida, buscando de volta ter a felicidade de não ser cobrado do que ele fez no passado, né? Então, o que nós estamos falando? De repente, você está aqui nessa noite, né? E não sabe de uma coisa. Hoje você tem um nome que todo mundo conhece, mas no mundo espiritual existe para anjos e demônios, todo ser espiritual conhece por um outro nome, pelaquilo que você representa. Assim como lá atrás os pais colocavam o nome dos filhos por aquilo que eles achavam que ele era, né? Se era uma pessoa boa, ele colocava aquele que agrega, José, meu nome, José, aquele que agrega, né? Colocaram o nome de José, por isso que me colocaram o nome de José, né? Estou brincando. Então, cada um, você vai pesquisar o seu nome, tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Mas, quem é que colocou o nome? Seus pais? Ele pensou nisso? Não sei, pode ter pensado. Aí, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que no mundo espiritual, né? Voltando para Jacó, no mundo espiritual, todos nós temos um outro nome. Eu queria que você começasse a pensar, como é que o mundo espiritual te vê? Ou seja, qual é o nome que eles dão para nós? Pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de agir, pelo nosso comportamento, quando ninguém está nos vendo. Quando você está aqui na igreja, você é conhecido, eu sou irmão, sou irmã, tal, né? Mas e fora da igreja, quando você fala, aqui ninguém me vê, como é que você é conhecido? Como é que as pessoas te conhecem? No mundo espiritual, nós temos um nome, né? Então, a pessoa que hoje chama Pedro, João, Antônio, né, Maria, né? No mundo espiritual, tem um outro nome. É como se fosse um apelido, né? Jesus, como é que os discípulos chamavam? De mestre. Por quê? Porque Jesus era um mestre, né? Então os discípulos se achavam muito bem à vontade de chamá-lo de mestre. Mas, às vezes, por exemplo, hoje, quando você não conhece alguém lá na empresa, né? Você fala, de bigode. Você chama por aquilo que você é, a personalidade da pessoa. Do bigode, o baixinho, né? Então agora no mundo espiritual, o mundo espiritual nos conhece por aquilo que nós somos. Né? Então, eu queria saber o seguinte, né? O que será que nos chamam, né? Quando os anjos nos veem, quando os anjos nos cercam, né? Os demônios também te chamam por um nome no mundo espiritual. Então, isso que eu queria que você começasse a pensar. A primeira coisa para poder a gente ser abençoado, receber as bênçãos do Senhor, se você tem uma situação que você acha que falta alguma coisa na sua vida espiritual ainda, a primeira coisa que Jacó fez foi ter um confronto com Deus. Né? Quando você pensar, né, que hoje você tem aqui vindo à igreja, mas assim, você já teve um face a face com Deus, um Peniel? Então, quando você tiver, se te perguntarem o seu nome, então você vai ter coragem de dizer assim, como te chamariam você, aqueles que te veem quando ninguém está te vendo? Então, nisso aí, eu queria dizer para você que foi uma vitória quando Jacó disse toda a verdade. Né? Então, pode ser que tenha alguém que no passado teve situações que não foi fiel ao seu marido, à sua esposa, e está lá marcado. Porque você pensa que ninguém viu, mas no reino espiritual viram. Olha lá,
ao marido infiel lá, à esposa infiel, né? Ó isso, aquilo. Então, quando você fala o seguinte, terá que um dia, quando você fez alguma coisa que não devia ali, né? Então, olha, o espertinho que pegou, né? O caixa deu o troco errado e ele falou assim, né, ninguém viu, pôs no bolso. Você não é aquele espertinho que não se preocupou com aquele caixa? Será que nós não temos situações em que você poderia ter levado vantagem em situações que não devia, que aquele dinheiro não te pertencia? Então, quantas vezes, ou então você fala assim, não, eu tenho me policiado nisso. Eu tenho testemunho aqui de pessoas que falam assim, olha, antes eu ia fazer tal coisa, não conhecia a palavra e eu não me preocupava. Mas hoje não. Hoje, como eu sei que a palavra diz, faça como sendo ao Senhor, eu faço o meu melhor. Eu faço aquilo que... eu não vou matar o serviço, né, porque eu tenho que fazer aquele serviço. Não, eu vou fazer o meu melhor. Então, nisto, nós somos vistos no reino espiritual de uma forma em que a gente precisa hoje, né, nesse momento que... Nesse momento, assim como Jacó teve um encontro com Deus, eu quero que você vá se preparando, porque hoje Deus está aqui. Jesus está aqui, e Ele quer um encontro, é uma oportunidade tremenda, assim como foi com Jacó, ali no Vale de Jaboque. Jacó teve uma oportunidade de falar assim, eu sou aquele cara mesmo. Né? Então, o Senhor está colocando aqui, a primeira coisa que Jacó fez foi não ter vergonha de falar quem ele era, quem ele sempre foi, e qual a personalidade, e ele queria largar para trás aquilo lá de uma vez. Então, agora a segunda coisa que ele enfrentou, né? A primeira coisa foi confronto com Deus, a segunda coisa é lutar, buscar aquilo. Então, como eu disse, tem pessoas que falam assim, eu queria ter um encontro com Deus, mas assim, não muito demorado. Jacó, ele lutou a noite inteira. Quanto que você tem querido aquilo que você pediria se Jesus, hoje no encontro com Jesus, você vai ter aqui, né, que o Senhor está nos chamando para o encontro com Ele. Quanto que você tem buscado o que você tem para pedir aqui para o Senhor, né? Então, Jacó, ele lutou a noite inteira e o Senhor falou assim, olha, me deixa eu ir, já está rompendo o dia. Ele falou assim, não, eu não vou te deixar aí enquanto o Senhor não me entregar a bênção. Então, o que nós estamos falando? Que nós temos que buscar o Senhor, mas buscar mesmo, assim, querer, né? Não é aquele querer só de uns 5 minutos, né? Depois passou. Então, nós temos que buscar, assim, querer mesmo, falar, Senhor, isto é o que me falta, né? O que me falta para o Senhor, eu me sentir abençoado aqui na tua casa, né? Então, isso aqui foi a segunda situação que, depois do confronto, né? Foi o querer. O quanto você tem buscado a Deus. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, nesse confronto com o Senhor, Jacó lutou com Deus e ele foi desconjuntado ali, né? Então, imagina a dor que Jacó sofreu naquela luta quando o anjo tocou-lhe a coxa, né? Pensa você, uma pessoa que tem o quadril, né, com problema de quadril, quanto não sofre? Eu queria dizer para você que, às vezes, você, aparentemente, fisicamente, fala, não, eu sou bonitão, está tudo certinho, minha vida é 100%, né? Mas, internamente, você é uma pessoa infeliz. Internamente, você luta, às vezes, um casamento que tem uma lástima. Às vezes, você, assim, é uma situação, assim, que você não vê saída, você luta e roda, e roda, e roda. A sua vida financeira, às vezes, você fala, não sei porquê, mas não consigo, não saio daquele lugar. Às vezes, é uma situação de relacionamento familiar. Alguma coisa que vem faltando, que você fala assim, mas não é possível. Onde que está a bênção do Senhor, que eu, né, quando eu estou para alcançar, alguma coisa acontece. Então, nisso aqui, eu queria dizer para você o seguinte, a pessoa, quando ela fala assim, está tudo bem comigo, né? Eu não preciso de ajuda,
Como é que Deus vai ajudar quem não precisa de ajuda? Não é verdade? Quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, Deus está falando para conversar com aquela pessoa, mas eu não posso falar que ela precisa de ajuda, porque se ela não precisa de ajuda, como é que eu vou ajudar? Né? A pessoa, não, aqui está tudo bem. Né? E o casamento está assim, só pela misericórdia de Deus, ou então uma situação ou outra, e a pessoa fala assim, não, eu não posso falar, não posso. Então, Deus chega, hoje nós vamos ter aqui esse encontro, esse Peniel, face a face com Deus, e ele fala assim, e aí, bonito, como é que você está? Estou bonitão. Você está entendendo a palavra do Senhor, que Deus está nos chamando para o encontro hoje? Você está entendendo que se você não partir, não tiver coragem de fazer um confronto com Deus, aquilo que você tem lutado, tem buscado, Deus não vai poder te ajudar. E não adianta você lutar com Deus, porque quando você luta com Deus e acha que ganha, você está perdendo. Por que você acha que ganha? Porque quando Deus chamou, venha, vamos. Não. Então você ganhou, né? Fez a sua vontade, não fez a vontade dele. Vamos fazer tal coisa? Não. Não. Então você está ganhando todas. E você acha que você está bonitão, bonitona. Mas só que, no fundo, você está amargurado. No fundo, você está infeliz. Está faltando alguma coisa. Deus quer te abençoar, mas você não deixa. Deus quer te completar, mas você não deixa. E nisto, Deus está falando o seguinte, né? Quando você tem a coragem de abrir o seu coração mesmo, falar aquilo que você acha que é uma coisa que Deus precisa trabalhar na sua vida, Deus é uma coisa que vai doer, né? Assim como com Jacó, enquanto ele estava fisicamente bem, o coração dele estava amargurado, estava infeliz, triste. No momento em que ele resolveu o problema dele, ele fisicamente ficou manco. Às vezes, irmão, abrir o nosso coração, falar quem nós somos, vai doer. Vai machucar o nosso brio, o nosso ego, de reconhecer coisas que às vezes nós não estamos querendo reconhecer, coisas que têm levado a gente a fracassar, às vezes a ir para o pecado, né? Mas Deus está falando para nós o seguinte, toda vez que você lutar com Deus e querer ganhar de Deus, você perde. Mas quando Jacó estava prevalecendo, na luta com Deus, né? Quando ele abriu o jogo, que ele falou quem era ele, que era Jacó, que ele falou assim, eu me rendo. Ele se entregou a Deus, ele sofreu a dor, ele passou a partir dali fisicamente, ele já não era mais a mesma pessoa, mas espiritualmente ele era Israel. Então aquela pessoa foi transformada. Então Deus, ele faz a transformação na vida da pessoa quando essa pessoa abre o coração, fala para ele quem é Deus, para Deus quem é ele. Então nós estamos falando aqui de uma possibilidade da pessoa mudar, ter uma mudança, coisa que você não vai conseguir sozinho. Então, confesse a Deus, né? Passa o momento assim que nós vamos ter aqui um encontro com Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, Tiago 1:23 diz assim, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho o teu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece de como era. Então, Deus quer nos colocar frente a um espelho aqui, tá? Um espelho espiritual. Para nós nos enxergarmos, e se você tiver a ousadia, assim como Jacó, de falar quem que você gostaria que Deus tocasse, que mudasse na sua vida, né? Muitas vezes aqui nós temos pessoas que nem a palavra diz lá em Mateus 7:3, que tem um argueiro no olho, né? Ele vê um argueiro no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no teu olho. Tem muitas pessoas que é capaz de ver o defeito todo de todo mundo, mas não consegue enxergar o seu próprio defeito. E Deus fala assim, como é que eu ajudo se você não se acha que tem defeito? Você consegue ver um cisquinho no olho do teu irmão, mas não consegue enxergar uma trave que está no seu, né? Então, irmãos, nós estamos tendo oportunidades aqui, tá? Deus está colocando para nós aqui um espelho espiritual.
para que a gente possa olhar no espelho e ter a ousadia de falar, eu sou aquele, né? Me muda. Eu não quero ser chamado aí pelos anjos, pelos demônios, como aquele, o infiel, o mentiroso, o enganador, ou aquele que passa a perna no outro, né? Eu queria que você, né, que está aqui nessa noite, que não está aqui por acaso, tivesse esse momento, assim, a oportunidade que Jacó teve de um encontro com Deus. Queria que você se colocasse nessa condição. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Estão entendendo que é uma oportunidade que Deus está abrindo para nós, assim como foi com Jacó? Então, para nós fazermos isso, eu quero que você fique em pé agora. Você que quer ter essa oportunidade, esse encontro com Deus, né? Esse Peniel, face a face com o Senhor, aonde você vai admitir coisas que você não gosta de admitir para o pastor, não gosta de admitir né? Não é uma coisa que você gostaria de confessar. Você não precisa confessar para ninguém, mas você vai falar com o Senhor. Assim como Jacó abriu o jogo com Deus e falou quem ele era, que ele não queria ser mais. Então, nesse momento, nós queremos fazer uma oração, onde você vai se apresentar perante o Senhor nesse momento e vai confessar a Deus e pedir perdão, né? Se você não é o certinho, não é o bonitão, não é aquela bonitona, não é aquela esposa virtuosa que você gostaria que fosse, né? Então, eu queria que você confessasse a Deus que você não é aquela pessoa que você dizia que você era, se você sentir isso, né? Mas aquilo que você gostaria que Deus tirasse da sua vida. Assim como Jacó falou, eu não quero mais ser Jacó, eu não quero mais ser reconhecido como enganador, usurpador, um salafrário, uma pessoa falsa, né? Uma pessoa espertinha. Eu queria que você, nesse momento, tivesse a sinceridade com Deus. Eu vou falar aqui uma lista de pessoas, de coisas tortas. Se você falar o seguinte, olha, Senhor, eu reconheço que eu sou esse, né? Você vai ver. Se você não se identificar com nenhum dos casos que eu vou ler aqui, de uma lista de coisas tortas, né? De pau tortos. Então, se você se reconhecesse, falar, Senhor, eu sou esse, eu sou aquilo. Eu quero que o Senhor coloque o prumo hoje na minha vida, né? Me acerte. Eu quero que, antes do culto terminar, o Senhor me mude meu nome aí no reino espiritual. Eu não quero mais ser chamado por esse nome feio, não. Eu queria que, para você enxergar aquilo que está no seu coração, você tem que fechar seus olhos, tá? Eu quero que você feche seus olhos agora e começar a dar liberdade para o Espírito Santo. Se o pastor Aguiar falar alguma coisa que eu fiz e o senhor testificar aqui, é esse aí mesmo. O senhor quer que o senhor mude meu nome. Não quero ser chamado por isso, não. Mas você não precisa falar para ninguém. É você e Deus. Deus está colocando um espelho agora, que você, com os olhos fechados, você vai enxergar a sua alma. É um momento de libertação. É um momento muito sério, que você vai querer mesmo. Se você falar, isso aí eu não tô achando que é de Deus, não. Então tá, você vai perder a oportunidade. Mas Deus colocou essa direção para mim nessa noite, para nós estarmos assim fazendo um encontro com Deus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, a igreja de Jesus marcou um encontro com Deus. Então eu vou começar a ler aqui. É uma lista com vários nomes. Se você se sentiu que é um abortador, porque já fez um aborto, e você foi marcado no reino espiritual, como aquela pessoa que aborta, que matou um ser, isso tem te acusado. Se você é uma pessoa que um dia abusou de alguém sexualmente, e você tem sido chamado no reino espiritual, lá vai o abusador, lá vai o que abusa de menores, de pessoas, né? Sexualmente. Se você é uma pessoa que lá no reino espiritual é visto como acusador,
aquele que bota o dedo para todo lado, e que Jesus falou assim: eu não vim para acusar ninguém, e você tem tido, chamado no reino espiritual de acusador. Você bota essa marca e fala: Senhor, eu não quero isso não. Se você é chamado de julgador, aquele que fica julgando os outros pelo que ouviu falar, mesmo que você tivesse visto, Deus não te chamou, você, nem eu, ninguém, para ser julgador. Deus está falando para você. Estão te chamando aí, os demônios, os anjos te chamam de julgador. Se você já adulterou, e você por isso tem sido chamado de adúltero, fala assim: eu não quero esse nome para mim no reino espiritual, eu quero ser libertado disso. Então, clama ao Senhor aí. Se você tem se chamado de uma pessoa agressiva, lá vai o brutão, a brutona, aquele que faz isso, faz aquilo, então você pode clamar ao Senhor. Se você é chamado ali no reino espiritual de prepotente, de só você ser o dono da verdade, de você achar que você nunca erra, isso tem atrapalhado você na sua vida familiar, no seu emprego, aqui no próprio relacionamento, na liderança, você pode então já pedir para o Senhor. Se você tem sido chamado de o amargurado, aquela pessoa amarga que não tem uma palavra de bênção na sua vida, você tem falado: Senhor, não quero isso para mim, tira essa raiz de amargura. Se você tem sido chamado no reino espiritual de ambicioso, aquela pessoa ambiciosa que quer tudo, menos as coisas de Deus. Se você tem chamado de invejoso, de ter querido aquilo que não é seu, aquilo que Deus não te deu. Se você é chamado de agoniado, uma pessoa agoniada que não tem paz no coração. Se você é uma pessoa que não consegue esperar o tempo de Deus, então você já pode ir falando para o Senhor tirar isso dessa marca da sua alma. Se você nasceu com essa marca, se você tem essa característica de ansioso ou de ansiosa, já vai pedindo para o Senhor libertar você disso. Se você é chamado de apressadinho, de apressadinha, de querer as coisas antes das que Deus já te deu. Se você é chamado de aproveitador ou de aproveitadora, de querer levar vantagem em tudo, de não olhar o próximo, só olhar você, você pode clamar ao Senhor para tirar isso da sua alma. Se você é chamado de arrogante, de uma pessoa que tem o nariz empinado, que você acha que você é você, os outros não têm importância, totalmente diferente da vontade de Deus. Se as pessoas no reino espiritual te chamam de arrogante, se o anjo do Senhor te vê como arrogante, porque ele vê quando ninguém está te vendo. Se as pessoas no reino espiritual, se os anjos, os demônios, falam assim: lá vem o áspero, a pessoa que não tem freio na língua, que machuca, pede para o Senhor tirar isso de você. Se você é uma pessoa que já roubou, já assaltou, já pegou aquilo que não é seu, aquilo que você te der uma oportunidade, você apropria, seria o ladrão mesmo, um roubador, você pede para o Senhor tirar isso, libertar você. Se você já fez ou alguma situação e que ficou marcado como aquela pessoa contrabandista que compra as coisas assim de furto de roubos, coisas assim que foram trazidas do Paraguai, coisas que não tem nota, que tiram o emprego de pessoas, que o Senhor te tire de você essa marca. Se você foi chamado de autoritário, daquela pessoa que não se considera o seu irmão, que é uma pessoa autoritária, que só quer saber de dar ordem, não aceita, não há submissão, tira essa marca dele, Senhor. Se você é aquela pessoa que já te falaram
que no reino espiritual você é visto como uma pessoa autossuficiente, que não precisa nem de Deus, que você está aqui na igreja por causa do louvor, que você está aqui na igreja porque alguém te trouxe, mas que você não precisa do Senhor, não precisa das pessoas, não precisa dos irmãos. Então você é conhecido como autossuficiente. Se você é conhecido como avarento, aquela pessoa que quer tudo para si, que não abre mão de nada, que é materialista, que não tem menor noção do que é compartilhar, peça para o Senhor tirar essa marca da sua alma. Se você um dia foi chamado de bestial, porque você já foi movido pelas forças malignas, que você tem maldade no seu coração, que você não se importa, se isso um dia aconteceu, e isso ficou marcado, se isso está na sua natureza, o pau que nasce torto, o carpinteiro está aí para consertar. Se você é aquela pessoa conhecida como briguento, a pessoa encrenqueira, a pessoa que arma barraco, que é aquela pessoa que não aceita nada na paz, ele quer sempre mostrar que ele está certo, que não cede em nada. Peça para Deus que esse é você, que você quer tirar essa marca de você. Se você é conhecido como ciumento ou ciumenta, se você é essa pessoa que você não tem confiança no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido, enfim, na pessoa do seu relacionamento, então peça para Deus tirar essa marca de ciumento, de ciumenta. Se você é uma pessoa que tem uma marca de odioso, uma pessoa que carrega ódio no coração, você é uma pessoa que não consegue liberar o perdão, peça para o Senhor tirar essa marca de odioso. Se você é uma pessoa preguiçosa, se você não tem vontade de trabalhar, como Deus colocou que ao homem foi dado viver do suor do próprio trabalho, mas você não concorda, você fica irado quando alguém fala que você tem que trabalhar, fazer alguma coisa, peça para Deus tirar essa marca de preguiçoso da sua vida, de preguiçosa. Se você foi marcado pelo seu vocabulário, pelas suas piadinhas, pelas suas falta de responsabilidade de usar assim os termos ruins, você foi colocado como uma pessoa impura, uma pessoa que traz as coisas do mundo, aonde deveria trazer as coisas de Deus. Peça para Deus te libertar. Se você é colocado como uma pessoa colérica, uma pessoa que tem assim uma raiva das coisas, assim não tem controle no seu temperamento, peça para Deus tirar essa marca de você. Se você é chamado de irado, de uma pessoa que está sempre nervosa, se você é chamado de uma pessoa descontrolada, se você é chamado de uma pessoa acomodado, pede para o Senhor tirar essas marcas do seu coração. Se você é chamado de complexado, de complexada, que você acha que você é realmente aquilo, se aquilo lá está cravado, está impedindo você de se levantar, de ser quem Deus te chamou, pede para Deus tirar esse complexo de você, de não ser mais complexado, de ser reconhecido como filho ou filha de Deus. Se você é chamado de pessoa compulsiva, que você não tem assim controle, que você você gasta todo o dinheiro do seu marido, da sua esposa, do orçamento da casa, com coisas que não deveria, você não tem controle financeiro, você é chamado de compulsivo, pede para o Senhor tirar essa marca da sua vida. Se você é chamado de covarde, de você não tem coragem de lutar, o Senhor te chama porque Ele já vai à frente, mas você é considerado covarde, e como a palavra diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, pede para o Senhor tirar, Senhor Deus, essa marca de você. Se um dia alguém cravou uma marca que você é cruel, uma pessoa sem coração, se você é considerado no reino espiritual como uma pessoa depravada ou relaxado, peça para o Senhor tirar isso, essa marca espiritual. Essa lista não se esgota aqui. Se você se identificou com alguma delas, eu quero orar por você agora, nesse momento.
Se você tem alguma que eu não li, mas que o Espírito Santo lembrou você, que é uma coisa do passado, então você tem, hoje é o dia que o Senhor está aqui para nos libertar. O Senhor está aqui para ver, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe aquilo que foi falado aqui, que o Espírito Santo deu a direção para falar. Se você falar o seguinte, não, isso aí eu não quero assumir que eu sou, você vai perder a oportunidade, se você sentir que você tem sido assim, tem agido assim, de ser libertado nessa noite. Então nesse momento, eu vou estar orando por você. Assim como Jacó teve um encontro com o Senhor, e se atracou com ele naquela noite inteira, Jesus está aqui. Jesus está aqui descendo no Vale de Jabó, que é onde você e eu estamos, para ter um encontro conosco. Jesus está aqui, porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais se reunirem em seu nome, Ele estaria aqui no meio de nós. Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui no Vale de Jaboque. Ele está querendo saber se você realmente, assim como Jacó, falou assim, basta, eu não quero minha vida patinando, eu não quero a minha vida faltando ser uma bênção, porque eu estou ali marcado por uma coisa que eu nasci ali, que eu tenho agido assim, que eu não tenho conseguido. Deus está falando que o carpinteiro de Nazaré é aquele que é o carpinteiro que pode fazer todas as coisas, o pau que nasce torto. Nessa noite Ele vai endireitar você. E Deus está falando que Ele é o especialista em escrever nova história. Uma nova história Ele tem para você, para mim, para todos nós, que declararmos que nós somos incapazes para mudar tal personalidade na nossa vida. Então você que está orando agora, Senhor, veja essas mãos, ergue as suas mãos, você que tem alguma coisa para o Senhor te libertar. Senhor, esses que estão com fé, Senhor Deus, que esse momento é um momento muito importante para nós, para um momento de libertação na nossa igreja. Para cada um que veio aqui nessa noite, que ele não imaginava que ele ia ter um encontro com o Senhor no Vale de Jaboque, assim como foi com Jacó. Aqueles que acreditam, Senhor Deus, que o Senhor pode mover essa marca e dar um novo nome para nós no reino espiritual, que nós vamos saber depois, Senhor Deus. Pai, Senhor Deus, vai tirando, Senhor Deus. Vai tirando, Senhor Deus, tudo isso que está sendo confessado agora, Pai. Pai, tem gente gritando por socorro para o Senhor. Senhor, tem gente gritando socorro. Eu estou aqui no fundo do Vale de Jaboque. Vem, Senhor, me libertar dessa marca que me acompanha a vida toda. Tira, Senhor Deus, essa opressão, Pai. Vem, Senhor Deus, tirar essa pessoa dessa opressão e levar para lugares altos, onde o Senhor está. Se você não sabe orar, começa a falar só o nome de Jesus. Fala, Jesus, 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 Jesus. Esse nome tem poder. Vai falando, Jesus, Jesus. Vai libertando, Senhor. Vai falando, Jesus, Jesus, Jesus. Vai libertando, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Vai libertando, Senhor Deus. Senhor, tem pessoas falando assim, eu me arrependo, Senhor, de não ter buscado esse momento de confronto, Senhor Deus. Vai falando, Jesus, me liberta, Senhor. Senhor, Jesus, filho de Davi, me liberta. Jesus, filho de Davi, me liberta. Tenha piedade de mim. Senhor, Jesus, 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 venha arrancar de mim essa marca. Venha colocar em mim um novo nome no reino espiritual. Eu não quero mais ser chamado por aquele nome, Senhor. Arranca de mim, Senhor. Liberta-me, Senhor. Jesus, vai falando. Jesus, Jesus, Jesus. Se você não sabe orar, é só você clamar esse nome que tem poder. Fala, Jesus, filho de Davi, me liberta. Me arranca de mim. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada um que creu, Pai, no Senhor,
por cada um que pediu para o Senhor fazer, Senhor Deus, esse momento desse Peniel aqui na Igreja Batista da Família de Osasco. Obrigado, Senhor Deus, por aquele que creu no Senhor e abriu seu coração e clamou ao Senhor. Pai, eu creio que o Senhor já libertou todos aqueles que pediram, Pai. Todos aqueles que clamaram, Senhor Deus, porque eu não sou capaz de mudar o meu jeito de ser, mas só o Senhor pode. E o Senhor é o Deus do milagre. Pai, o inatingível e o impossível está acontecendo aqui nessa noite, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Pai, uma nova história está sendo escrita aqui na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Deus, na libertação de pessoas que estavam cativas, Senhor Deus. Oh, Pai, oprimidas, Senhor Deus, sentindo carregar um peso que agora está sendo tirado das suas costas, Senhor Deus. Eu sei que não foi fácil para você, que reconheceu certas coisas que você fez, mas o Senhor tirou agora, te libertou para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor.